Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz um vídeo ontem falando a respeito da AT&T e da Warner e da possibilidade da Warner ser desmembrada da AT&T. E eu tenho falado isso há bastante tempo. Eu falei em um vídeo a respeito das ações da AT&T, que era muito esquisito que a AT&T comprou uma gigante como a Warner por 80 bilhões de dólares e mesmo assim as ações caíram. E agora já é largamente aceito, tanto pelos jornais quanto pelos acionistas, que não foi uma boa ideia, foi um erro de cálculo muito grande, principalmente porque faltou muita sinergia entre essas duas empresas. Não foi um bom negócio, assim como o negócio da AOL também não foi um excelente negócio para a Warner. E agora, a AT&T, como eu falei no vídeo de ontem, foi oficialmente desmembrada, né? Vai ser oficialmente desmembrada para se unir à Discovery. Uma nova empresa vai ser criada em decorrência desse desmembramento e parece que quem ficou no controle da situação foi justamente a Discovery. Então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos detalhes desse negócio e do que pode acontecer tanto com a Warner quanto com a Discovery a partir de agora. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, não dá pra negar que a Warner Media junto com a Discovery vai com certeza formar um dos gigantes aí. A Warner sozinha já era um dos gigantes porque ela foi comprando muitas empresas também no decorrer dos anos, como a Turner e como muitas outras empresas menores, e agora se juntando com a Discovery, que também é uma grande potência de alcance mundial, também atinge praticamente o mundo inteiro, agora vai se tornar uma nova potência. E eu acho que essa nova empresa vai ter tudo para concorrer cabeça com cabeça, tanto com a Netflix quanto com a Amazon Prime, e inclusive a Disney talvez agora tenha que repensar essa estratégia de dividir os serviços de streaming. A gente ainda não sabe como eles vão agir, a gente ainda não sabe se o HBO Max e o Discovery Plus vão ser integrados em um só, mas eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do que isso significa para essas duas empresas. E esse desmembramento só foi possível porque eles usaram um negócio que se chama Reverse Morris Trust, que é quando você desmembra, só que essa empresa que foi desmembrada, ela tem que se juntar a uma outra empresa para criar uma empresa nova. Então você não pode, fazendo esse Reverse Morris Trust, você não pode simplesmente desmembrar a Warner, você tem que unir ela a uma outra empresa chamada de compradora nessa situação. Então nessa situação é como se a Discovery estivesse comprando uma participação da Warner e assim desmembrando ela da AT&T. E pessoal, se vocês ainda não conhecem o Amazon Fire TV Stick, eu vou deixar o link aqui abaixo, tem todas as informações, e se vocês comprarem através do meu link da Amazon, vocês ajudam bastante o canal sem gastar um centavo a mais por isso. E a AT&T vai receber 43 bilhões de dólares nessa negociação. Eu não sei se ela vai perder aqueles outros 40 bilhões, porque ela pagou, se não me engano, 82 bilhões na Warner, e agora ela vai estar recebendo 43 bilhões, assim como aconteceu quando a DirecTV foi desmembrada, que eles pagaram 64 bilhões pela DirecTV, a DirecTV foi desmembrada e eles receberam somente 16 bilhões de volta. Então mais ou menos a mesma situação está acontecendo agora com a Warner, só que a AT&T vai continuar sendo dona de 71% da nova empresa, porque utilizando esse Reverse Morris Trust, você tem que deixar a empresa que foi desmembrada sendo dona de pelo menos 51%. Então isso vai acontecer porque a AT&T vai ser dona de 71% dessa nova empresa, enquanto os 29% remanescentes vão pertencer à Discovery. E parece que quem foi o grande arquiteto disso tudo foi o John Malone, que é um dos maiores acionistas da Discovery. Então partiu da AT&T o desejo de se livrar da Warner, né, porque desde 2019, 2020, que já estava sendo bem aceito, que não tinha sido uma ideia tão boa assim da AT&T, as ações já tinham sido afetadas, como eu disse aqui no canal, e eles já estavam querendo desmembrar, mais ou menos como aconteceu com a Fox. A Disney comprou a Fox, mas o desejo de vender a Fox partiu justamente da família Murdoch. Então é mais ou menos o que aconteceu. A AT&T estava querendo se livrar da Warner, né, para não ficar com aquele peso ali nas ações, então eles desmembraram. E a escolha foi a Discovery, sendo que muitos estavam especulando que poderia ser a Comcast. A Comcast, como vocês sabem, é dona também da Universal. Então a gente poderia ver uma junção da Universal com a Warner, que se tornaria também uma grande gigante, maior inclusive do que essa junção que a gente viu entre a Warner e entre a Discovery. Então o arquiteto de tudo isso foi o John Malone, e o CEO dessa nova empresa vai ser o CEO que é atualmente o CEO da Discovery, que é o David Zaslav. Ele tá trabalhando na Discovery há bastante tempo e a gente não sabe o que vai acontecer com o Jason Kilar, ou Jason Kilar, né, que é o atual CEO da Warner Media. Então não foi falado nada a respeito disso, não foi falado sobre o que vai acontecer com o Toby Emmerich, com a Ann Sarnoff,
não se sabe nada a respeito do que vai acontecer na hierarquia da Warner. Eu acho que eles não vão tomar essas grandes decisões até que os órgãos regulatórios norte-americanos tenham aprovado essa fusão. Porque vale lembrar, a AT&T teve muitos problemas para conseguir aprovar a fusão com a Warner, para alguns anos depois eles já desfazerem essa fusão. Então eles gastaram muito dinheiro, eles gastaram bastante mesmo, porque eles estavam tentando convencer o governo americano a autorizar a fusão, sendo que o Trump não gostava da CNN. Então esse fator acabou interferindo bastante, né, no atraso, né? O Trump estava agindo contra essa fusão. E alguns meses depois que essa fusão foi concluída, eles já vão pedir para essa fusão ser desfeita. Então isso mostra que não foi tão bem pensado assim e as ações da AT&T continuam caindo. Na verdade elas subiram um pouco nesse último mês, mas se a gente olhar de 5 anos para cá, as ações têm despencado mesmo com a adição de uma gigante como a Warner Media. Então quem tomou as rédeas da situação, quem colocou o CEO como CEO da nova empresa foi justamente a Discovery. Então o controle da Warner está de certa forma passando da AT&T para a Discovery, mas a longo prazo a AT&T vai continuar tomando as grandes decisões porque ela vai ser a acionista majoritária com 71%. Então pode ser que tenha sido uma troca ali, né? Vocês vão ficar com o controle da empresa em termos de ação, mas a gente vai ficar com o controle colocando o CEO na posição ali de maior poder. E eu acho que o Jason Kilar, que já era o CEO do Hulu, ou seja, ele já trabalhava de forma indireta com a Disney e com os outros grandes estúdios, porque o Hulu pertencia aos 4 grandes, ele migrou agora para a Warner Media. Eu acho que ele não vai aceitar um cargo abaixo de CEO, então eu duvido que ele continue nessa nova empresa. Talvez ele aceite um cargo menor, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eles vão tirar ele da jogada, assim como possivelmente o resto da diretoria da Warner que tá trabalhando lá hoje. E como eu já falei várias vezes aqui no canal, continua, né, essa dança das cadeiras nos cargos executivos lá da Warner. Eu realmente espero que agora, com essa fusão, a Warner consiga ficar tranquila ali por alguns anos, sem ter que trocar todo mundo, sem ficar trocando a diretoria, sem trocar todo mundo que está envolvido na produção dos filmes. Eu espero que agora eles sigam um rumo, porque a Discovery tá num crescimento muito grande nos últimos anos. Ao contrário da negociação da Fox, né, que a Fox já estava meio caída em termos de filmes, em termos de séries, e a Disney comprou porque a família Murdoch queria vender. A Warner tá num momento bom, né, nesse momento da pandemia, eles estão dominando as bilheterias, e a Discovery tá num momento excelente, acabou de lançar o Discovery Plus, eles têm muita audiência na TV por assinatura, então tá juntando duas empresas que estão em um excelente momento. A única questão da Warner era justamente esse envolvimento dela com a AT&T. E eu separei aqui alguns comentários que foram feitos pelas próprias empresas. Eles fizeram um anúncio oficial dizendo: a nova empresa poderá competir globalmente no negócio direto ao consumidor de rápido crescimento, trazendo conteúdo atraente para assinantes direto ao consumidor em seu portfólio, incluindo HBO Max e o recém-lançado Discovery Plus. Então, ainda não foi falado que esses serviços vão se unir, que eles vão se transformar num serviço só, apesar de ser uma excelente ideia. E depois eles continuaram falando: a transação combinará a histórica biblioteca de conteúdo popular e valioso da Warner Media com o alcance global da Discovery e prática de conteúdo em idioma local e profundo conhecimento regional em mais de 200 países e territórios. A nova empresa será capaz de investir em mais conteúdo original para seus serviços de streaming, aprimorar as opções de programação em sua TV linear paga global e canais de transmissão e oferecer experiências mais inovadoras e opções de consumo mais atrativas. Então, eles estão basicamente dizendo que juntando as duas empresas, a experiência para o espectador vai ser ainda melhor. Eu concordo plenamente com isso, porque eu gosto muito da Warner e eu gosto muito também da Discovery, principalmente de canais como Discovery Channel e como HGTV. E aí o John Stankey, que é o CEO da AT&T, falou o seguinte: este acordo une dois líderes de entretenimento com forças de conteúdo complementares e posiciona a nova empresa como uma das principais plataformas globais de streaming direto ao consumidor. Este acordo apoiará o crescimento fantástico e o lançamento internacional do HBO Max, com o alcance global do Discovery, e criará melhorias que podem ser reinvestidas na produção de mais conteúdo excelente para dar aos consumidores o que eles desejam. E o chefão dessa nova empresa, né, que vai ser o CEO David Zaslav, falou mais ou menos no mesmo caminho, falou o seguinte: ele falou: durante minhas muitas conversas com John, né, o John Stankey, sempre voltamos ao mesmo princípio estratégico simples e poderoso. Esses ativos são melhores e mais valiosos juntos. É muito empolgante combinar essas marcas históricas, jornalismo de classe mundial e
e franquias icônicas sob o mesmo teto e desbloquear tanto valor e oportunidade. Com uma biblioteca de propriedade intelectual estimada, equipes de gestão excelentes e experiência global em todos os mercados do mundo, acreditamos que todos ganham. Consumidores com escolhas mais diversificadas, talentos e contadores de histórias com mais recursos e caminhos atraentes para públicos maiores e acionistas com uma visão global de crescimento em escala comprometida com um forte balanço patrimonial que está melhor posicionada para competir com os maiores streamings do mundo. E como eu falei, as duas empresas estão passando por grandes negociações. Como eu disse, a AT&T comprou a Warner não faz tanto tempo assim e a Discovery comprou a Scripps Networks Interactive, que ela pagou 14,8 bilhões de dólares. Ela também acabou de unir, né, essas duas empresas e agora eles estão participando de uma nova negociação. E o site The Hollywood Reporter, né, que é um dos sites aí de maior renome nos Estados Unidos, falou que existe a possibilidade da Comcast fazer uma contraproposta, da Comcast entrar no meio da negociação, mais ou menos como ela fez na negociação entre a Disney e a Fox. Eles podem entrar no meio e falar, não, a gente também está disposto a fazer isso, a gente está disposto de repente a pagar mais por ação para comprar da AT&T essa participação de 29%, então pode ser que a Comcast entre no meio, ainda não é algo também confirmado, porque ainda não foi feita nenhuma proposta formal, mais ou menos como a Warner está querendo fazer com a Discovery. Eu acho que a Warner é uma empresa muito mais forte do que a Universal. Eu acho que a Warner é a única empresa que chega próximo de rivalizar com o poder da marca Disney, e eu acho que eles junto com a Discovery se tornariam uma potência muito forte. E um analista da Wells Fargo falou o seguinte também a respeito dessa negociação. Ele disse: a Discovery Plus Warner Media criaria um player direto ao consumidor com conteúdo genuíno para ser um dos melhores players globais. Os ativos de conteúdo combinados podem empurrar essa empresa potencial para o círculo de vencedores diretos ao consumidor, já que HBO e Warner são grandes marcas e bibliotecas respectivamente, enquanto Discovery tem conteúdo de estilo de vida exclusivo e um dos maiores alcances internacionais na mídia. A empresa de conteúdo puro possuirá uma das bibliotecas mais profundas do mundo, com quase 200 mil horas de programação icônica, e reunirá mais de 100 das marcas mais apreciadas, populares e confiáveis do mundo em um portfólio global, incluindo HBO, Warner, Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, The Turner Networks, TNT, TBS, Eurosports, Magnolia, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery e muito mais. E ele finalizou dizendo: a nova empresa será capaz de aumentar o investimento e as capacidades em conteúdo e programação originais, criar mais oportunidades para contadores de histórias subrepresentados e criadores independentes, atender clientes com experiência de vídeo inovadoras e pontos de engajamento, e impulsionar mais investimentos em conteúdo de não ficção familiar de alta qualidade. Então essa notícia, assim como outras notícias que a gente viu em tempos recentes, foi um terremoto aí em Hollywood, né? Vai mexer nas estruturas da indústria e vai criar um novo player gigantesco que agora vai concorrer com a Netflix, com a Amazon Prime, com a Disney e com várias dessas outras grandes empresas. Eu acho que agora eles se posicionam próximos ao topo, porque a Warner estava em queda nesses últimos anos, eu falo bastante disso no canal, só que agora, junto com a Discovery, eles criaram um gigante que vai concorrer com qualquer outra empresa do ramo. E aqui algumas pessoas questionaram no meu vídeo de ontem, falando que não faria sentido nenhum desmembrar a Warner. Só para mostrar para vocês, eu já tinha ideia de fazer um vídeo a respeito disso, mas só para mostrar que existe base, ó. Aqui eles estão falando por que muitos em Wall Street, né, ou alguns em Wall Street acreditam que a AT&T e a Comcast deveriam fazer exatamente isso que a AT&T está fazendo, que é desmembrar as suas unidades de mídia, né? Então, aqui a Warner Media, a AT&T, a Universal e a Comcast. Então é mais ou menos o que eu tenho falado nesses últimos meses aí a respeito das ações da AT&T não estarem respondendo, né, de forma tão otimista quanto poderiam as notícias envolvendo a Warner, e a mesma coisa a gente pode dizer da Comcast com relação à Universal. Então, pessoal, conforme forem saindo novidades a respeito desse assunto, conforme forem falando o que vai acontecer com as pessoas da Warner, conforme notícias forem saindo, eu vou trazendo vídeos aqui pra vocês, e eu pretendo inclusive fazer um vídeo um pouquinho mais rápido lá no canal Triplo F, porque muitas pessoas que me seguem lá no Triplo F ainda não me seguem no novo canal, então eu não quero também deixar de falar de um assunto
tão grandioso como esse lá no meu canal original. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse assunto, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.